Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender como que estão a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai direto para o Rio Grande do Sul conversar com o Luiz Fernando Siqueira, que é gerente de extensão rural do IGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. Vamos entender como é que está o avanço do plantio do cereal por lá. Seja muito bem-vindo, Luiz. Boa tarde, Letícia. É um prazer participar com vocês a lavoura de arroz, a gente sabe que no Rio Grande do Sul tem uma influência muito grande aí na formação da nossa alimentação básica do povo brasileiro e que esse arroz produzido aqui hoje representa quase 70% de toda a produção nacional, né, Letícia? Então tem uma importância muito grande aí essa informação para todo brasileiro aí que consome arroz. Certamente. Luiz, eu queria começar te perguntando como que está a questão do percentual de área semeada já aí no Rio Grande do Sul. Quando que começou o plantio aí, quando que foi liberado o plantio do arroz? E quantos por cento de área a gente tem semeado de maneira geral no estado até o momento? Nós temos hoje, a gente trabalha no IRA com a divisão de seis regiões produtoras de arroz, né? E o destaque até o momento em relação à semeadura é a fronteira oeste. Cabe salientar que nessa safra a gente a gente faz um levantamento de intenção de semeadura, e a intenção nessa safra é que seja 5% maior a área semeada, 5,3% maior do que da safra passada, da safra 23, 24, né? E nós tivemos registros de semeadura lá no início de setembro. Essa semeadura, principalmente na fronteira oeste, que compreende Uruguaiana, Itaqui, São Borja, Quaraí, Alegrete e outros municípios ali do entorno. E essa região foi a primeira região a começar a semear arroz no estado e a primeira que avançou também mais rapidamente, e é a região que tem a maior área do estado. Hoje nós temos na fronteira oeste aproximadamente aí 281 mil hectares de arroz de intenção de semeadura, e essa região, no momento, hoje, no levantamento que foi realizado por todos os escritórios que atuam nas regiões produtoras de arroz, nós temos nessa região especificamente 54% da área semeada. No estado como um todo, nosso levantamento aí conduz a 18,98% da previsão de semeadura dessa safra, o que totaliza, no momento, 179 mil hectares, 179.954 hectares semeadas até o momento, em todo o estado, E, dividida aí nas seis regionais. A regional que está um pouco mais atrasada e se deve, logicamente, às precipitações que ocorreram nas últimas semanas é a Zona Sul, que ainda está atrasada em relação à área, que é uma área grande, né? A Zona Sul está com 4,68% da área semeada até o momento. A gente tem a planície costeira externa, que no momento é a que registra a menor área semeada, 1,72% da previsão, e é uma previsão ali de 99 mil hectares para essa safra. Luiz, tendo em vista esses dados que você trouxe, né, inclusive o plantio dividido regionalmente, há uma discrepância bastante grande, né, se a gente olha para essa região então da fronteira oeste com o da zona sul do estado, por exemplo. Isso tem algo a ver com as chuvas que a gente viu nas últimas semanas? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que o clima tem favorecido ou não determinadas áreas do estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele é um estado grande e com regiões bem distintas, né? E a região produtora de arroz, como eu falei anteriormente, ela está distribuída em seis regiões. Nós temos seis regiões distribuídas, que são a fronteira oeste, a zona sul, a planície costeira interna, a campanha e a região central do estado. E as chuvas elas têm ocorrido com menor intensidade na fronteira oeste. E, logicamente, que essas chuvas com menor intensidade, elas têm proporcionado maiores janelas de semeadura para o pessoal da fronteira oeste, e isso, logicamente, está associado a esse avanço rápido da fronteira oeste. Já a zona sul, ela vem sendo castigada, e as planícies também, pelas últimas chuvas. Tivemos chuvas de grande intensidade algumas semanas atrás, e vem se mantendo algumas precipitações durante a semana,
que impedem que esses produtores acessem as suas áreas com as máquinas e realizem a semeadura da área. Mas a gente acredita que nas próximas semanas nós teremos algumas janelas de semeadura e esse plantio, essa semeadura vai evoluir rapidamente, porque hoje a lavoura também está melhor equipada em relação à máquina, planejamento de semeadura. E também é muito importante a gente destacar que a gente está numa época preferencial para a semeadura do arroz. Então, a gente caracterizar algum atraso ainda é muito prematuro. A gente tem que esperar a evolução dessas próximas semanas, acompanhar, para a gente poder definir ali qual o percentual de área ficou dentro do período preferencial, o que vai ser semeado um pouco mais tarde. Então, nesse momento, a gente ainda está dentro de uma época preferencial para a semeadura do arroz irrigado aqui no Rio Grande do Sul. E Luiz, eu queria saber também a questão de como que fica o solo nessa situação, né? Com essas chuvas intensas. A gente sabe, né, por tudo que o Rio Grande passou e ainda passa, né, devido àquelas enchentes ali entre o final de abril e maio. A gente já sabe que muitas das situações de chuvas fortes começaram ainda em setembro do ano passado. Eu queria saber como que essas chuvas fortes de maneira subsequentes, né, e somando as chuvas das últimas semanas, como que ficaram as condições do solo aí para o arroz? Foi necessário fazer alguma reformulação, alguma reforma de solo para poder, então, iniciar esse plantio? Qual que foi o trabalho feito previamente para isso, Luiz? Realmente foi um ano extremamente difícil. Nós tivemos na safra 23, 24, um período que começou lá desde setembro, tivemos enchentes fortes durante o mês de outubro, e isso realmente atrasou a semeadura no estado. E casualmente a região mais atingida lá em setembro e outubro era a região central do estado. Consequentemente, era a região mais atrasada na época de semeadura. E lá na frente, na colheita, quando as enchentes se agravaram no estado, que foi isso final de abril, início de maio, a região central do estado era a região que tinha o percentual maior a ser colhido. O estado inteiro já estava com quase 90% da área colhida. A região central do estado tinha apenas 62% da área colhida, e aí culminou com a região que teve os maiores prejuízos de perdas diretas com arroz que estava na lavoura a ser colhida, arroz que estava armazenado em silos, e também nós tivemos a região mais atingida na questão de perda de solo, tanto por erosões profundas em algumas regiões, como deposição de areia, de cascalho, de árvores, máquinas que foram atingidas pela enchente. E é interessante, a região do estado, a região central do estado, ela concentra, não é uma área muito grande de arroz em relação a toda a área do estado. É aproximadamente 13% da área total do estado. Porém, essa região tem uma característica muito importante. Ela tem quase 47% do número de produtores do estado. Então, o arroz tem uma importância social muito grande na região central do estado. E realmente, essas áreas atingidas pelas enchentes, o pessoal teve um trabalho muito duro para recuperar parte delas ou parcialmente recuperar a área para poder estar semeando nessa safra, porque os danos foram em solos, a parte todos os canais de irrigação, todo o sistema de irrigação, incluindo bombas, tubos, a parte de rede elétrica, foi muito atingido. Então, foi um prejuízo muito grande. A gente fez um levantamento nessas regiões, isso ainda durante o mês de junho, ali, logo após as enchentes, quando tivemos condições de entrar nas áreas, e esse levantamento compreendeu 23 municípios da região, e encontramos um prejuízo ali próximo a 170 milhões de reais que essa região teve de prejuízo. E teve um prejuízo que é muito difícil de calcular, que foi a perda de solo e os danos causados no solo, que isso realmente recuperar solo não é como recuperar uma máquina. Tu vai lá e substitui uma peça e segue funcionando. Não, solo tu demora 30, 40 anos de bom manejo para conseguir voltar a uma condição próxima a que estava antes das enchentes. Então é um período, é um prejuízo a ser diluído em vários anos, realmente. Outro ponto que eu queria tocar com você e que eu acho que se liga muito com essa questão tanto dessa recuperação do solo, recuperação de equipamentos, enfim, toda essa questão de infraestrutura e de investimentos que precisam ser feitos a cada safra.
Eu queria saber como é que estão sendo feitos os investimentos pelos produtores de arroz aí do Rio Grande do Sul, dificuldades em relação ao acesso a linhas de crédito, se o produtor está colocando um pouco mais de pé no freio na compra de alguns insumos. Eu queria saber como é que o produtor de arroz está lidando com essa situação referente a investimentos, Luiz. Ah, sem dúvida alguma, essas perdas que ocorreram nessa safra limitam o produtor à renovação de frota, a investimentos na sua área, logicamente que trouxe um retrocesso para a economia desses produtores atingidos. E a gente tinha uma preocupação muito grande em relação a essa próxima safra, temendo que muitos produtores não tivessem acesso a crédito, enfim, ou algum tipo de subsídio que viesse a encontrar. Logicamente, a gente não discute as políticas agrícolas, porque na verdade nossa instituição ela é uma instituição de pesquisa e extensão e de Uhum. gerar dados sólidos e confiáveis para o governo do estado. Nós somos subordinados à Secretaria do Estado, né? E esses dados é que norteiam boa parte das políticas agrícolas. E a gente sabe que ninguém estava preparado para esse ocorrido. Ninguém estava preparado. Duvido que alguém tivesse preparado a economia do Estado, enfim, para uma calamidade dessa dimensão. Tivemos Porto Alegre atingido, boa parte dos municípios sofreram também o perímetro urbano, então realmente é um cenário bem difícil e muito desafiador para todo mundo. A gente da área técnica também nunca tínhamos nos deparado com uma situação dessa gravidade. Eu lembro que a gente fez uma visita e depois da visita o nosso consenso é que era muito difícil de que orientação nós daríamos para aqueles produtores, tecnicamente falando, para eles recuperar suas áreas. E realmente a gente torce e trabalha muito para que nós tenhamos uma safra boa, para poder realmente injetar recursos nessas regiões, para que a economia volte a girar, que essas pessoas voltem a ter capacidade de investimento. Mas é um ano muito desafiador. A previsão do tempo nos indica que possivelmente a gente vai ter um ano mais próximo ali do normal, sem muita influência, pelo menos nesse momento de El Niño ou de Laninha. Pelo menos os modelos matemáticos indicam que a possibilidade é muito grande de termos uma laninha nessa safra, que, olhando para o setor arrozeiro, provavelmente isso é benéfico, em função dos anos de laninha, a gente ter hum, menos precipitações, né? E automaticamente mais condição aí de disponibilidade de luz solar, de energia, enfim, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa lavoura. Certo, Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, por compartilhar essas informações. Você e todo o time do IGA são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Nós que agradecemos, eu que agradeço a oportunidade em nome do IRGA. Para nós é muito importante também transmitir esse tipo de informação, porque a lavoura de arroz ela é muito importante para o estado do Rio Grande do Sul e para todo o país. E a gente estava comentando, né, que nesse período a gente descobriu que a gente come arroz em todo o Brasil. E o estado do Rio Grande do Sul é responsável por quase 70% da produção nacional. Então, mantê-los informados para nós também é muito importante. Tá aí, então estivemos com o Luiz Fernando Siqueira, que é gerente de extensão rural do IGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, nos trazendo as informações do avanço da semeadura do arroz no estado do Rio Grande do Sul. Então, até o momento, até esse dia 10 de outubro, a gente tem um percentual de área plantada em todo o estado de 18,98%. Algumas áreas mais avançadas que outras, eu estou até olhando o mapinha aqui do Rio Grande do Sul, então a gente tem a fronteira oeste do estado, que ela foi menos impactada pelas chuvas das últimas semanas, então a gente tem ali na fronteira oeste que teve um pouco mais de folga para conseguir plantar 54,72% da área semeada e, por exemplo, na zona sul do estado, que também é um importante polo arrozeiro, além de o Rio Grande do Sul todo compreende ali, né, cerca de 70% da produção nacional de arroz, como o Luiz trouxe para a gente, mas destacando entre 6 regiões que o IGA divide o estado, a gente tem a Zona Sul, que é bastante importante, está com 4,68% das áreas plantadas, e muitas dessas dificuldades, né, que a Zona Sul e outras zonas, outras regiões ali que o IGA destaca,
do estado do Rio Grande do Sul tiveram essa dificuldade de plantio por causa justamente das chuvas. Mas segundo o Luiz Fernando, agora nos próximos dias é possível que haja uma janela um pouco mais tranquila para que os produtores consigam dar ritmo a esse plantio, né, consigam entrar com as máquinas no campo, e até o dia 10 de novembro, mais ou menos, é considerada uma janela boa para se plantar o arroz. Então não dá ainda para se falar em atraso de plantio, de acordo com o Luiz. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.